capítulo de número 2. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Vou ler de novo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A mensagem que eu quero ministrar para você, justamente nesse dia de ceia, é uma mensagem que fala sobre a graça. Mas a graça salvadora. Diga comigo, graça salvadora. Agora diga mais forte, graça salvadora. Existe uma graça salvadora e existe uma graça desgraçada. Presta atenção. Existe uma graça que é salvadora e existe uma graça que é sem graça. É uma pirata, uma graça pirata, uma graça mentirosa. Eu chamo vulgarmente, com amor e carinho, de docinho de Israel. O que é o docinho de Israel, pastor? Tem o bichinho de Jacó. Já viu o bichinho de Jacó? Já viu na Bíblia esse termo, bichinho de Jacó? Então, tem o bichinho de Jacó e tem o docinho de Israel. O docinho de Israel eu inventei depois que eu fui lá. Quando eu fui lá, eu olhei aquela legião de doces. Eu falei, meu Deus, é um mais lindo que o outro. Mas, irmãos, são lindo. Pensa em doces lindos. Você nunca vai ver no Brasil doce tão bonito como eles colocam, colorido. É laranjado, é rosa, é vermelho, é azul, é branco. É todo quanto é tipo de cor, de doce, de formato. É lindo. Se você pegar qualquer um deles e botar na boca, você vomita. Você joga pra fora e fala, nossa, que doce ruim. É muito ruim. O nível da beleza do doce é o nível da ruindade. Irmão, aquele brigadeiro que a gente faz de panela com leite condensado, com Toddy e manteiga, é uma delícia, rapaz. Aquilo é doce. Doce de verdade, exatamente. E aquele de Israel é pirata. É doce pirata. Não pensa num doce ruim. Você vai lá, você vai comer esse doce lá, você vai entender o que eu estou falando. E aí, quando eu fui até doce, rapaz, peguei o doce lá. Nossa, velho. Ruim pra besteira. Eu falei, não, deve ser esse daqui, né? A mulher deve errar. Peguei o outro. Meu Deus, velho. Horrível. Eu falei, não, esse daqui não tem erro. Brigadeiro, rapaz, chocolate. Peguei. Pior ainda, velho. Não tem um doce bom lá, cara. Falei, meu Deus do céu, não tinha um doce bom, Paulo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer, velho? Sabe o que eu comi lá? Aqueles doces da Milka. Milka. É Mica? Mica ou Milka? Milka. Não é Mica, não. É Milka. Milk. Hã? É, um roxinho. É Milka, né? Doce Milka. É pra corrigir errado. Me ajuda aí. Doce da Milka. Irmão, quando eu peguei aquele doce. Irmão, a Israel eu fiquei à base de doce Milka. Eu fiquei à base de pistache e Coca-Cola. Porque lá 90% dos chefes são árabes. E a comida árabe é muito ruim. Essa comida árabe que você vê aqui no Brasil, rapaz, isso aqui é maravilha. É um monte de sazão, é tempero. Rapaz, aqueles temperos deles, isso é muito... Irmão, o cheiro dá nojo. O cheiro dá nojo. Tô te falando. Eu comi a primeira noite no hotel, que eu cheguei até doce, rapaz. Comi. Cheguei à noite, meu irmão, você não sabe quanto eu passei mal. Nem queira saber o quanto eu passei mal. Saiu por todos os orifícios que você imaginar, saiu água. Por cima, por onde for, tudo bom, não tinha buraco, até pelo ouvido saiu, meu, pelo amor de Deus. Passei mal, queimava meu estômago. Falei, gente, que ruim. E burrão, eu estudei Israel a vida inteira, e eu sabia que não podia chegar lá e comer desse jeito, mas eu não.
Fiquei fascinado pela aparência. Esse é o problema de muitas igrejas que vão para o inferno. Ficam fascinados pela aparência. Nossa, pastor, a aparência da igreja é ruim. Pois é, mas o conteúdo é salvador. Você tem igreja que você vai catedral, é lindo, maravilhoso. Tudo de última geração, telão, aquela coisa linda, maravilhoso. Mas a graça não é salvadora. Então, o que aconteceu? Eu peguei, aí então apelidei carinhosamente de docinho de Israel. O que é o docinho de Israel? É quando você quer chamar uma pessoa de falsa, você chamou o docinho de Israel. Você não vai, ninguém vai saber, eles não vão entender, eles nunca foram lá, eles não vão entender, você fala, aí vai Fernando, essa pessoa é docinho de Israel. Um docinho de Israel, irmão, só tem aparência e formosura, mas é ruim pra besteira. Então, Jesus falou disso. Esse povo aí é só aparência, são sepulcros caiados. Por fora eles são bonitos, mas por dentro são podres. Tem muita gente que é docinho de Israel na igreja. E tem muita igreja que é docinho de Israel. Só tem aparência, beleza e formosura, mas não tem conteúdo, não tem gosto. Deixou de ser sal há muito tempo. Não tem sabor. Não faz diferença, porque o sal é que faz diferença. Ontem nós comemos uma mandioca gostosa. E aí hoje, quando nós fomos comer ela de novo, uma parte da mandioca estava sem sal. Pensa na mandioca ruim. Ontem estava bom por quê? Porque estava temperada. Hoje estava ruim por quê? Porque estava sem sal. Tudo que é sem sal é ruim. Não tem nada que é sem sal e é bom. Ou o sal dá o tempero, ele dá o sabor, por isso que chama sal, que dá o sabor, que saboriza. Ele é o sal que... Tudo na culinária vai sal. Tudo na culinária vai sal. Por quê? Porque tudo necessita do sal para poder chegar no ponto. E onde não tem sal, não tem ponto. Por que muitas igrejas não estão no ponto de serem arrebatadas? Porque não tem sal nelas. Eu tenho que colocar mais sal na igreja. O que é colocar sal? Sal é palavra. Sal é Bíblia. Sal é vida. Sal conserva. Antigamente você sabe que todos os caras quando iam, carreteiro, esses caras, que atolavam às vezes, ficava 10, 15 dias atolado, eles levavam carne no sal grosso. Carne salgada. Carne seca, salgada. Por quê? Porque o sal conserva. O sal tempera. O sal dá diferença. E o que não tem sal? É insalubre. Não tem sal, é insosso. Não tem gosto, não tem sabor, não tem diferença. Tem muita gente que está assim. Sabe por que não ganha família? Sabe por que não ganha os parentes? Sabe por que não ganha os amigos? Porque não faz diferença nenhuma. Ele não tem diferença onde ele está. Ele conversa as mesmas piadinhas, ele fala as mesmas coisas, ele brinca do mesmo jeito, ele bebe as mesmas coisas, ele come as mesmas coisas, ele fuma a mesma coisa, ele faz tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque ele não faz diferença. O cara se converteu, mas continua com o mesmo paladar. O cara se converteu, mas continua com os mesmos vícios. O cara se converteu, mas continua com a mesma maneira de agir. O cara se converteu, mas continua com a mesma maneira de falar. O cara se converteu, mas continua com a mesma hábitos. Então, ou seja, não se converteu coisa nenhuma. Por isso que ele não muda o ambiente onde ele está, porque ele não mudou. E não tem como você mudar ambiente nenhum sem primeiro você mudar. Se você não mudar nada no seu ambiente, muda. Agora as pessoas vão perceber a mudança, o sal que está em ti, quando você deixar de fazer o que outrora você vivia fazendo. Quando você deixar de andar nos lugares que outrora você vivia andando. Quando você deixar de falar outrora as coisas que você vivia falando. Quando você deixar de fazer o que outrora você vivia fazendo. E quando as pessoas olharem para você e falar, rapaz, você mudou. Falou, pois é, agora sim eu faço a diferença. Eu não sou mais o mesmo. Então, quando as pessoas verem o benefício da mudança, quando elas verem onde Deus vai te levar, o que Deus vai fazer na tua vida, e o que Deus já tem feito na tua vida, elas vão ver que elas vão de mal a pior. E elas vão olhar para você, se for sal, elas vão olhar para você e falar, rapaz, eu quero ir para esse caminho onde você está, porque eu estou aqui batendo cabeça no caminho onde eu estou, e minha vida nunca muda, minha vida não melhora, minha família não transforma, nada acontece. E você, depois que entrou nesse lugar, depois que começou a andar nessa fé, depois que começou a viver nesse caminho, você todo dia tem algo novo de Deus, todo dia tem algo diferente na tua vida. Eu percebo, eu vejo, eu entendo. Então observe. O que é a graça salvadora? É a graça que salva. Salva do quê, pastor? Do inferno. A Bíblia diz, não temais aqueles que matam o corpo, porque depois disso nada podem fazer. Tema antes aquele que não só pode matar o corpo, como mandar a sua alma para o inferno.
É Ele que você tem que temer. Mas Ele está na palavra. E o problema é que a gente está tirando a Bíblia da igreja. A gente está tirando a palavra da igreja. A gente está tirando o evangelho da verdade da igreja. A gente está tirando a libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará. E a gente tem tirado isso da igreja. O que está acontecendo? O povo cada dia mais está se afastando da graça salvadora e entrando em graça mentirosa. Eles estão entrando em graças que na verdade são apologia ao pecado e à vida dupla. Uma coisa dentro da igreja, outra coisa no mundo. A não morte, a não mudança. Irmão, a graça salvadora, ela depende da morte. Hoje nós acabamos de falar, 2 pessoas decidiram morrer para o mundo para viver para Cristo. Morte. A graça salvadora gera morte. A graça salvadora é gerada da morte. Por isso que Jesus teve que morrer para eu e você podermos viver. A graça salvadora, ela é gerada através da morte. E o problema é que a igreja está viva demais. Por isso que eu estou convidando você, no dia 1º de janeiro, ao meio-dia, começar um jejum. Por quê? O jejum é o que mais aproxima nós de Deus. Por quê, pastor? Porque o jejum mata a sua carne. Mata o desejo da tua carne. Mata a vontade da tua carne. Mata o agir da tua carne. E fortalece o quê? O espírito. E a Bíblia diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem não em carne. Adoração carnal não passa de docinho de Israel. Como assim? Adoração carnal significa esse povo louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Eu louvo a Deus com a boca. Santo, digno, tu és tudo em mim, seja tudo em mim. Santo és, digno és, de toda honra, toda glória, todo louvor. Pois é, por que você não me dá todo então? Por que você divide o louvor com a Ivete Sangalo? Por que você divide a minha honra com o mundo? Por que você divide a minha obediência com as coisas desse mundo? Por que você não dá tudo para mim? Por que você não dá todo o teu coração para mim? A graça salvadora, presta atenção, você vai entender. Eu vou chegar lá. A graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, observe, a graça salvadora não há existido dentre os homens. A todos os homens. A graça salvadora não passou a existir a todos os homens. A graça salvadora se manifestou a todos os homens. Por quê? Porque a graça salvadora já existia. A graça salvadora já vivia. A graça salvadora já tinha vida. A graça salvadora já operava. Só que a diferença é que ela não operava em todos os homens. Ela operava de um em um. A graça salvadora operou em Abraão. De Abraão pulou para Isaac, de Isaac pulou para Jacó, de Jacó pulou para José, de José pulou para Judá, Judá pulou para Davi, de Davi pulou para Salomão, de Salomão pulou para outros, e foi pulando até chegar em Jesus. E em Jesus a graça salvadora se manifesta não mais um homem, mas agora todo aquele que crê. A graça salvadora sempre existiu. Ah, pastor, mas esse negócio de lei já passou. É gente que nunca entendeu a graça salvadora. Porque a graça é muito antes da lei. A graça sempre existiu. Ela só demorou para se manifestar. Porque ela existiu desde o início da humanidade. Mas ela só se manifestou no fim dos tempos. Por isso que Deus está me levando a estudar tempos e estações. Agora observe. Você vai entender um pouquinho agora. Olha o verso 12. A graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Para quê? Se nenhuma igreja te ensinar isso, vaza dela. Se nenhum pastor te ensinar isso, some de perto desse cara. Se nenhum profeta entregar isso para você, para de ser trouxa de profeta. Porque a graça salvadora tem que fazer isso aqui com você, ó. Ensinar você que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente.
você não viver sóbrio, justo e fiel, você não está vivendo pela graça salvadora, você está vivendo pela graça enganada, pela graça enganosa, pela graça desgraçada, pela graça mentirosa. A graça salvadora se manifestou para ensinar você e eu a renunciarmos à impiedade. O que é impiedade? A renunciarmos à vida que outrora vivíamos longe de Deus, quando éramos chamados de inimigos de Deus. Quando você estava no mundo, você era inimigo de Deus. Então você não pode, como inimigo de Deus, andar como o inimigo de Deus anda. Você já viu algum camarada de branco andando no meio dos emo? Já viu? Um cara vestido todo de branco andando no meio de emo? Emo, irmão, aqueles caras que usam cabelinho assim, que usa brinquinho na orelha, anda tudo meio curvado. Emo, que só anda de preto. Você viu algum cara branco andando no grupo dos emos? Não tem como. Você já viu um não maconheiro ficar sentado na rodinha dos maconheiros? Eu não fumo não, mas eu vou ficar aqui na rodinha. E aí, tá, não sei o quê, papá. Conversa fiada, pai. Você já viu um sol das 8 da manhã andando com uma lua? O que é o sol das 8 da manhã, pastor? Aquele que parece que não queima, mas queima. Sol das 8 da manhã anda com o sol das 9, com o sol dos 10, da meio-dia. Os sóizinhos ficam andando um do ladinho do outro. Aí o camarada fala, não, pastor, mas eu ando com esse povo, mas eu não faço o que eles fazem. Diga-me com quem tu andas e direi quem tu és, amigo. Conversa fiada, rapaz, que você não faz. Você não manifestou ainda, não apareceu. Mas um dia aparece, igual apareceu com aquele deputado aqui, aquele vereador aqui, lembra? Do japonesinho lá? Como é que é o nome dele? O japonesinho lá, foi encontrado lá. Ninguém sabia se ele era ativo ou passivo, mas estava lá no meio. Entende? Essa conversa fiada de que, não, eu ando com esse tipo de gente, mas eu não sou esse tipo de gente, mentira. Quem anda com gente safada é safado. Quem anda com adúltero é adúltero. Quem anda com vagabundo é vagabundo. Quem anda com bandido é bandido. Você nunca vai ver um policial sério andando com bandido. Só se o policial for bandido também. Aí ele anda com os bandidos, porque é bandido. Travestido de polícia, mas é bandido. É assim que tem muito crente. Travestido de crente, mas não é crente coisa nenhuma. Como é que eu provo, pastor, que eu sou crente? As amizades que você tem, as conversas que você fala, a maneira que você se porta, o caráter que você demonstra. É assim que você mostra se é crente ou não. Não é pelo que você fala. Porque falar até papagaio fala, irmão. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. O papagaio fala que é crente. Ser crente de verdade é crer em Cristo. E quem crê em Cristo tem que andar como Ele andou. Não como o mundo anda. Tem que andar como Ele andou e não como o mundo tem andado. Nós, pelo contrário, se o mundo andar para lá, nós andamos ao contrário do mundo. Nós não somos deste mundo. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Jesus que falou. Então observe. A graça salvadora há de manifestou-se para todos os homens, para que todos os homens fossem ensinados a renunciar à vida que outrora viviam na carne. Então não pode mais reinar na sua boca, na sua língua, irmãzinha, fofoca. Fecha a boca para escorrer o veneno, para não escorrer o veneno. Não pode reinar na sua boca, irmãozinho, aquelas conversas torpes que você tinha. Aqueles vídeos que você gostava de assistir, que os caras mandavam para você, os manos mandavam no WhatsApp, lá no grupinho. Que crente é você? Esse tipo de crente que as igrejas do século XXI estão produzindo, um bando de crente falso, um bando de docinho de Israel. Só tem aparência de piedade, só tem aparência de justiça, só tem aparência de sobriedade, mas não são.
E se você ainda vai botar o dedo no pecado do cara, o cara fala, quem é você para botar o dedo no meu pecado?